Hoje eu quero falar com você sobre um tema extremamente importante. Como é que você faz para vencer com a sua empresa na crise, nesse momento de instabilidade? O fato é que existe uma crise. O fato é que, infelizmente, existe uma crise mundial, uma crise decorrente do coronavírus, uma crise que está se transformando numa crise econômica. Era uma crise sanitária, era uma crise relacionada a questões de saúde, agora está se transformando numa crise econômica. Em muitas cidades do Brasil, alguns estados, as pessoas estão em quarentena, as empresas estão fechadas, o comércio está fechado e realmente a gente está enfrentando uma situação que eu sinceramente não lembro de ter enfrentado algo parecido, pelo menos não na história da minha vida. Eu não ouvi falar na história recente do mundo de uma crise que pudesse impactar de uma forma tão contundente o mundo todo. Todos os países, potências como China, como Estados Unidos, alguns países da Europa, têm sofrido graves consequências com tudo isso. Nesse meio tempo, a mídia trazendo uma série de informações, segundo aquilo que eu creio, algumas informações sensacionalistas, trazendo aí um pouco de confusão na cabeça de muitas pessoas. No meio dito, alguns políticos dizem algumas coisas de um lado, outros dizem outras coisas de um outro lado, e um monte de situações estão acontecendo ao mesmo tempo. E o fato é, o que é a crise? A crise é decorrência de um estado emocional de preocupação, de um estado emocional de instabilidade. Quando acontece uma crise na economia do país, o dinheiro não desaparece, as pessoas não colocam fogo no dinheiro. Simplesmente as pessoas, por conta da instabilidade, por conta da insegurança, por falta de visão daquilo que vai acontecer no mercado, as pessoas seguram, as pessoas deixam de investir. O dinheiro para de circular ou circula muito menos na economia e aí o país, a economia e as empresas começam a entrar em crise. E é exatamente o que está acontecendo no nosso país. As pessoas estão um tanto quanto assustadas, as pessoas estão com medo, as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo e por conta de tudo isso as coisas estão ficando um tanto quanto difíceis em vários aspectos, em vários segmentos. E hoje eu quero compartilhar aqui com você algumas estratégias que vão te ajudar a lidar com esse momento de instabilidade, algumas bases de enfrentamento para a gente poder lidar com essa crise. Beleza? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui juntos é o seguinte: mais importante do que a crise que vem é o estado que você se encontra quando ela chega. Porque a grande pergunta não é quando vai vir a crise, a grande pergunta não é se vai vir a crise, a grande pergunta é quando vai vir a próxima crise. A crise do coronavírus é uma crise de curto prazo. A gente pode observar na China, por exemplo, que foi o epicentro de tudo isso. As coisas já estão se resolvendo, a economia já está voltando a girar. Passou, foram aí 3 meses, um pouco mais do que isso. Então é uma crise de curto prazo. Essa é a primeira grande notícia da noite. Algumas crises econômicas ficam meses, ficam anos instaladas e é um pouco mais difícil. Então é uma crise de curto prazo. Essa crise vai passar, mas o fato é, virão outras crises. E eu tenho dito que eu não conheço outro povo como o empreendedor brasileiro que é tão capaz de superar crises, porque o tempo inteiro a gente lida com crises. Algumas crises pequenas, crises diárias, às vezes algumas crises na semana, às vezes algumas crises no mês, mas o fato é, o tempo inteiro a gente está lidando com crise. E a grande questão é que mais importante do que a crise que vem é o estado que você se encontra. Porque muitas pessoas estão sofrendo nessa crise de coronavírus, não por causa do coronavírus, não por causa do que está acontecendo na economia, mas porque as pessoas não estão preparadas para tudo isso. Sim, o coronavírus gerou tudo isso, as pessoas ficaram com medo, as pessoas dentro de casa, mas vamos entender o seguinte: o coronavírus, para a nossa saúde, ele representa um risco bem peculiar, um risco bem relevante para um grupo de risco. Ou seja, os velhinhos, os idosos e as pessoas que estão no grupo de risco com problemas respiratórios, alguns desafios de saúde nesse nível, ok? Agora, pensa uma coisa. O coronavírus ele vem para quem tem a imunidade comprometida. O coronavírus atinge na saúde as pessoas que têm a imunidade comprometida. E claro, todas as pessoas são importantes, todas as vidas são importantes, sejam os idosos, sejam pessoas que estão no grupo de risco. A gente não está aqui para discutir esse tipo de coisa, porque não se discute quando a gente fala sobre vidas. As vidas são muito importantes. Agora pensa uma coisa, da mesma forma que o coronavírus ele é muito mais perigoso para pessoas que estão num grupo de risco, a crise também é muito mais perigosa para algumas pessoas que estão num grupo de risco. Da mesma forma que o coronavírus ele atinge diretamente pessoas que estão com problemas respiratórios, atinge diretamente as empresas que estão com problemas respiratórios, com problema de fôlego, com problema de fluxo de caixa.
O fato é que essa crise, infelizmente mesmo, vai matar algumas pessoas, mas vai matar milhares e milhares de empresas, milhares e milhares de organizações. Por quê? Porque tão importante quanto a crise que vem é o como a gente está preparado para poder enfrentar, para poder lidar com essa crise. Então eu quero dizer para você que agora é hora da gente cair na real, da gente pôr a mão na consciência e olhar para trás e ver aquilo que a gente deixou de fazer. A lição de casa que era para a gente ter feito, o trabalho que era para a gente ter colocado em prática. E muitas pessoas estão sofrendo graves consequências porque a sua empresa está no grupo de risco, porque a sua saúde está no grupo de risco, porque a sua vida financeira está no grupo de risco, a sua organização está no grupo de risco. E nessa noite eu quero trazer para você algumas dessas bases para ajudar você a lidar com tudo isso. Algumas bases de enfrentamento, quais são as posturas que a gente deve assumir, que a gente deve adotar para poder lidar com toda essa situação. E eu quero dizer essa primeira coisa para você. A primeira coisa que a gente precisa fazer quando acontece tudo isso é a gente poder observar um pouco. Porque nós empreendedores temos a tendência de sair agindo, nós somos ativadores, nós somos realizadores. E nesse momento, mais importante do que a velocidade é a direção. Mais importante do que a potência é o controle. Então, mais importante do que sair agindo, fazendo um monte de coisas, é você parar, observar e escolher aquilo que você vai fazer de verdade. Porque, olha só isso daqui. Do jeito que você está lidando com o coronavírus, é o mesmo jeito que você lida com todas as outras coisas na sua vida. Para pensar. Se você está enfrentando o coronavírus com medo, provavelmente você está enfrentando outras situações na sua vida com medo. Porque o que é a crise? É um holofote colocado diante da sua vida para mostrar as coisas que talvez não estavam tão evidentes e tão aparentes assim. Então nós temos agora uma grande oportunidade de conhecer as pessoas. Porque agora você vai ver quem são os seus parceiros. Agora você vai ver quem são as pessoas que trabalham com você, o quão fiel elas são, o quão produtivas elas são e o quão efetivas elas são. Olha só que interessante. Ontem, uma colaboradora da nossa empresa, ela está num período de experiência. Ela entrou em contato com a nossa gerente e falou o seguinte: Thaís, eu imagino que pelo fato de eu estar no período de experiência e estar acontecendo tudo isso na economia, é possível que o meu emprego esteja em jogo. Mas eu quero fazer o seguinte: eu quero abrir mão do meu salário, eu quero abrir mão dos meus ganhos, porque eu não abro mão de trabalhar nessa empresa. Olha só que atitude. Então, no meio da crise, você vai conhecer as pessoas. Inclusive, no meio da crise, você vai conhecer mais sobre você. Porque o jeito que você está lidando com o coronavírus é o jeito que você lida com todas as outras coisas. Talvez de uma forma mais evidenciada agora. Então, a primeira coisa que a gente precisa, quando tudo isso acontece, é observar. Respira. Separa um tempo para meditar. Separa um tempo para pensar. Separa um tempo para poder orar e olhar de forma sábia para toda essa situação. Além de observar, uma coisa muito importante é aceitar a crise. Eu tenho conversado com dezenas e dezenas de empreendedores, literalmente. Na última quinta-feira, para você ter uma ideia, eu falei com mais de 30 empresários de forma individual. Na última quarta-feira, eu fiz uma transmissão para mais de 300. Na sexta-feira, eu fiz uma mentoria para mais de 30. No sábado, eu estava com mais de 150. Então, perceba isso. Eu nunca conversei com tantos empresários igual eu tenho conversado nesses últimos dias. E o que eu tenho percebido é que muitos deles não estão sendo efetivos porque eles ainda estão remoendo o sentimento de perda, o sentimento de dor. Muitos ainda estão assim: cara, agora era a hora de eu crescer, eu me preparei para voar em 2020, eu me preparei para tudo isso. Só que não adianta ficar remoendo, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar chorando. Se isso gerasse resultado, a gente faria isso, mas não adianta, não gera resultado. E é agora que você tem que olhar para o teu propósito. Agora você tem que olhar para o significado que tudo isso tem na tua vida. Porque se você não tiver um propósito, se você não tiver algo maior que mova você, que mova a sua empresa, que mova os seus negócios, sinceramente, você vai sofrer muito mais do que você deveria nesse momento de crise. E tem um versículo de Provérbios que eu gosto muito que diz o seguinte: quem é fraco na crise é verdadeiramente fraco. Porque é agora que a gente vai conhecer quem é quem. Agora a gente vai saber quem é empreendedor. Eu tenho dito que a crise vai separar os empresários dos aventureiros. Vai separar aquelas pessoas que verdadeiramente têm a capacidade, que verdadeiramente se prepararam, que estão dispostas a pagar um preço, fazer o que precisa ser feito, daquelas pessoas que simplesmente estão deixando a vida levar. E aqui a gente tem uma oportunidade muito interessante. A oportunidade de conhecer as suas motivações. De conhecer agora o que te move de verdade, de conhecer agora o que te sustenta, de conhecer agora o que verdadeiramente te motiva e te inspira na sua vida e no seu dia a dia.
Olha só, além de aceitação, aí vem a parte do planejamento. E aqui é muito importante. E tem uma frase que diz o seguinte: quem falha ao planejar... Deixa eu repetir, quem falha ao planejar, planeja para fracassar. Ou seja, a gente tem que pegar agora e fazer o que precisa ser feito. Agora é hora da gente parar, agora é hora da gente organizar. André, o que eu preciso planejar agora? Você precisa fazer um planejamento de curto prazo e olhar para os próximos 3 meses da sua empresa, para os próximos 3 meses do seu negócio. André, o que eu preciso planejar? Caixa, fluxo de caixa. Uma empresa não quebra por falta de faturamento, uma empresa quebra por falta de fluxo de caixa. O faturamento é vaidade. O lucro é sanidade. Agora o caixa é o rei. O caixa é o que determina a saúde da tua empresa. André, o que é o caixa? O caixa é o fôlego financeiro. É o valor que eu preciso ter na minha empresa para eu poder pagar as contas, sustentar a operação, manter a empresa funcionando enquanto os meus recebíveis não estão no ponto de equilíbrio, não estão funcionando. Porque o que acontece? Uma tendência de muitos segmentos agora é que o cliente deixe de pagar, que o cliente ligue para você para poder negociar. Alguns segmentos não estão vendendo nada, estão de portas fechadas. Alguns estão vendendo um pouquinho, estão tentando se adaptar. E alguns estão voando. Segmentos da alimentação. Eu tenho um cliente da minha mentoria que ele fabrica embalagens para álcool em gel. Recorde de faturamento no mês de março. Então tem algumas empresas que vão assumir uma estratégia de ataque. Elas vão aproveitar a onda, o segmento dela está aquecido, as pessoas estão precisando do produto, do serviço dela, então ela vai voar. Tem algumas pessoas que vão adotar uma estratégia de ataque junto com uma estratégia de defesa. Defesa é a contenção, é você olhar para a tua despesa, é você olhar para aquilo que você precisa segurar. Ataque é você planejar e continuar vendendo. Então dá para adotar uma estratégia mista. E alguns segmentos, infelizmente, vão precisar se defender. Vão precisar ir para a prancheta, vão precisar ir para o planejamento, se defender, colocar um pouco de dinheiro na empresa, fazer um aporte de dinheiro, ou então algumas vão precisar buscar créditos. Então fica muito ligado que tem um monte de oportunidades de crédito aí no mercado. Você vai precisar entender o que é melhor. André, eu pego o dinheiro do banco ou não pego o dinheiro do banco? Eu pego o dinheiro no Bradesco ou pego o dinheiro na Caixa? Depende da sua empresa, depende dos seus cálculos. Agora, antes de você tomar dinheiro emprestado, você precisa saber para que você vai usar esse dinheiro, se você precisa desse dinheiro, se esse dinheiro vai ser efetivo para você. Eu tenho feito as lições de casa, eu tenho olhado para os meus números, eu tenho conversado com marketing, eu tenho conversado com vendas, para deixar a questão de aporte financeiro de terceiros para uma última instância. Agora eu estou falando para o meu negócio, eu estou falando onde eu conheço os meus números, onde eu sei exatamente o que eu preciso fazer, que tipo de decisões que eu preciso tomar. O que você tem que planejar nesse momento de crise? Você tem que planejar o organograma da tua empresa. Porque, André, muita gente vai ser demitida, mas o fato é, tem muitas empresas, muitos de vocês que estão aqui me vendo, era para ter demitido gente há muito tempo. Tem gente que está na tua empresa que não devia estar lá há muito tempo. E você tem agora nas suas mãos uma oportunidade, uma bela desculpa para tirar da tua equipe, para tirar do teu time aquela pessoa que já nem era mais para estar lá. Agora é hora de você deixar com você quem é produtivo. Agora é hora de você deixar com você quem verdadeiramente vai gerar o resultado. Vai levar você e a sua empresa para onde você precisa ir e aonde você precisa chegar. É hora de você planejar os seus processos. O que não dava tão certo na tua empresa tem que começar a dar certo agora. Agora é hora de você parar e fazer o que precisa ser feito. Não tem como você tomar atitudes assertivas se você não está planejado. Você precisa parar e olhar para o seu DRE. Você precisa parar e olhar para o seu DFC, demonstrativo de fluxo de caixa. Você precisa refazer o seu planejamento estratégico. Agora, se você está aqui em 2020, março de 2020, não tem um planejamento estratégico, não tem o DRE, não tem um demonstrativo de fluxo de caixa claro, certamente a sua empresa e o seu negócio está dentro de um grupo de risco e você está correndo sérios riscos nessa crise de coronavírus. Outra coisa que você precisa planejar, o pós-crise. Como eu disse, é uma crise de curto prazo. Então essa crise vai passar. E como é que você vai estar depois da crise? Como é que a sua empresa vai estar depois da crise? Como é que o mercado vai estar depois da crise? Como é que o seu negócio vai estar depois da crise? Então, gasta tempo, gasta energia, faz agora o que precisa ser feito, mas separa um tempo para olhar para o mercado depois da crise, porque a crise vai passar, mas a sua empresa não pode passar. Então falei para você um pouco de observar, falei um pouco para você de aceitar o que está acontecendo, falei para você de planejar. Agora o próximo passo é se adequar. André, o que é se adequar? É flexibilidade.
É você começar a fazer agora o que fazia tempo que era para você ter feito e fez. Quanto tempo muita gente está para poder começar a vender na internet e não vende? Quanto tempo muita gente já era para poder ter implementado um modelo de negócio e não implementou? Tem que ter flexibilidade, tem que entender que aquilo que funcionava no passado talvez não vai funcionar da mesma forma aqui. Tem que olhar para a produtividade, tem que adequar a produtividade. Quantas pessoas que nunca imaginaram trabalhar de home office estão se adaptando para poder trabalhar dentro de casa? Agora, home office não é férias, tem que funcionar, tem que produzir, tem que ter indicadores, tem que ter acompanhamento, tem que ter meta de produtividade, meta de atividades. Quando eu falo para você se adequar, eu estou falando para você se adequar em vendas, se adequar em faturamento. Você tem uma forma de vender, você precisa olhar. Por exemplo, algumas pessoas têm me chamado até no direct do Instagram e perguntado: André, eu sou da área da beleza, eu sou da área de estética, de cabeleireiro, eu tenho contato físico, meu salão está fechado, como é que eu faço para poder vender? Tem uma pessoa da minha mentoria, o nome dela é Débora, ela autorizou eu liberar o case dela. Ela tem 70 colaboradores, 60 deles são profissionais liberais, são MEI, são cabeleireiros, esteticistas, manicures, são pessoas que atuam no salão dela. O salão dela fechou. Está decretado lá em São Paulo, o salão dela está fechado. E ela falou: eu até tenho, André, como pagar aqui as contas, eu até tenho como manter. Porém, como é que eu faço para deixar 60 colaboradores sem receber nada? Essas pessoas têm família, essas pessoas têm necessidades. O que ela fez? Ela começou a vender voucher de serviços para os clientes dela. O cliente dela compra o voucher para ele poder usar depois que a crise passar. Porque a crise vai passar, o cliente vai voltar para o salão dela. Então o cliente compra o voucher, escolhe qual é o profissional. O profissional já recebe ali a participação dele, o salão também recebe, a cliente recebe um incentivo, um desconto e fica todo mundo feliz. E ela está vendendo. Claro, não está vendendo igual antes, mas está vendendo o suficiente para poder gerar algum tipo de resultado para os profissionais dela ali. Agora é hora da gente se adaptar, da gente se adequar e inovar. É hora da gente olhar para o nosso modelo de negócios. A gente tem nas mãos uma oportunidade de desenvolver como a gente nunca teve. Porque você tem que trabalhar e trabalhar muito. Eu tenho trabalhado muito. Mas tem que separar um tempo para poder estudar. Tem que separar um tempo para você se desenvolver. Porque a grande oportunidade no meio da crise não é só o que você vende ou o que você ganha durante a crise, mas é a pessoa em quem você se transforma no meio da crise. Então agora é hora de fazer a lição de casa se você não fez. Agora é hora de estudar aquilo que você talvez não tenha estudado para você conseguir enfrentar essa situação de crise. Reveja o seu modelo de negócio. Tem que se adequar, não dá para ficar parado. Agora é hora da gente avançar, da gente levar a nossa empresa para um próximo nível. Repito, tem empresas que vão ter estratégia de ataque, tem empresas que vão ter estratégia de defesa e ataque junto, uma estratégia mista, e algumas empresas vão precisar se defender. Além de se adequar, uma coisa muito importante, você tem que marcar. Mais do que nunca, você tem a oportunidade de marcar a vida das pessoas. André, o que é marca? Marca não é a sua logomarca, o nome da tua empresa. Marca é aquilo que você deixa na vida do seu cliente. Marca é o que o cliente diz de você quando você não está presente. E a pergunta é: será que você vai ter uma outra oportunidade de marcar a vida do seu cliente igual você tem agora? Tem gente que está falando para mim: André, meu comércio está fechado, o meu produto não é de primeira necessidade, eu não estou conseguindo vender nada, o que eu faço? Pega o telefone, liga para o teu cliente, seja sincero com ele. Fala para o teu cliente: olha, o meu produto não vai te servir agora, não vai te ajudar agora, eu não tenho como te ajudar com o meu produto, mas a pergunta é: eu e a minha empresa, temos como fazer alguma coisa por você? Tem alguma coisa que a gente pode agregar? Tem algum tipo de valor que a gente pode gerar para você nesse momento? Sinceramente, o momento que o seu cliente mais precisa de você é agora. Talvez ele não precise do teu produto, mas ele precisa do teu apoio. Então você tem a oportunidade de marcar a vida do seu cliente, de deixar uma marca, porque a crise vai passar. E a grande pergunta é: o que seu cliente vai falar da tua empresa depois que a crise passar? Será que o seu cliente vai lembrar da tua empresa? Ou como que ele vai lembrar da tua empresa depois que essa crise toda passar? E aqui a gente tem a oportunidade de marcar as pessoas. Olha só, eu estava conversando com um amigo ontem e a gente tem nesse momento a oportunidade de registrar para a nossa família como é que a gente está lidando com essa crise. Porque imagina você, seu filho, seus filhos, daqui a 20 anos, lembrando, falando com os amigos dele: olha, lá em 2020, teve uma crise no mundo, parou o país, fechou as ruas, um vírus pegou, morreu gente, um desespero e toda aquela coisa. E aí o meu pai trabalhou em home office, dentro de casa, lidando com tudo isso. E aí a pergunta é: o que seu filho vai falar sobre você?
Seu filho vai falar, cara, meu pai foi um medroso, ele ficou com medo, ele só reclamava dentro de casa, só assistia Jornal Nacional e ficou desesperado. Ou o que ele vai dizer sobre você? Vai falar que você foi sereno, que você foi sábio, que você foi seguro, que apesar dos desafios, apesar da humanidade, apesar de tudo que está acontecendo, ele foi lá e fez acontecer. O que a sua família vai dizer da sua postura quando eles se lembrarem de você enfrentando o coronavírus? A gente tem uma oportunidade, porque normalmente os nossos desafios, as crises que a gente supera no nosso dia a dia, são lá dentro da empresa. Agora você tem a oportunidade de superar uma crise de dentro da sua casa, com a sua família assistindo de plateia, as suas atitudes. Agora eles vão conhecer você mais do que nunca, a sua esposa vai conhecer você mais do que nunca, seus filhos vão conhecer você mais do que nunca, porque como diz Provérbio, quem é fraco na crise é verdadeiramente fraco. Então a gente tem nas mãos a oportunidade de marcar a vida das pessoas. Agora a gente tem a oportunidade de superar essa crise. E quando eu digo superar, é o seguinte: mais importante do que a crise que está acontecendo é a atitude e a postura que você assume diante dessa crise. E aí, como é que você vai encarar essa crise? Como é que você está encarando tudo isso? Será que você está encarando? Será que você está indo para cima? Será que verdadeiramente você está acreditando, está assumindo uma postura de fé? Será que você está acreditando além do que os fatos e o jornalismo está mostrando lá fora? Será que verdadeiramente você está olhando para dentro de você, está separando um tempo para poder resgatar e se lembrar de todas as crises que você já passou na sua vida e que você superou? Porque a crise traz para a gente autoridade. Eu não estou aqui falando para você por causa das minhas vitórias, simplesmente, ou por causa do MBA ou dos cursos que eu fiz. Eu só estou aqui falando para você porque eu conquistei autoridade em cada uma das crises que eu superei na minha vida. E eu quero dizer para você que não vai parar. Essa não é a última crise e também não é a primeira. Vão ter outras. E a pergunta é, quantas crises que você superou? Agora é hora de você buscar ajuda. Agora é hora de você buscar aconselhamento. Agora é hora de você estar junto com pessoas que possam te colocar para cima. Eu nunca busquei tanto aconselhamento. Eu nunca falei com tantas pessoas para poder entender, para poder pensar, para poder raciocinar, para poder refletir e fazer aquilo que precisa ser feito. Agora é hora de você crescer para baixo. Talvez o teu ramo de atividade não vai crescer, não vai vender tudo que você gostaria de vender, talvez você não fature tudo aquilo que você gostaria, mas você tem uma grande oportunidade de criar raízes, de crescer para baixo. Sabe, o sacrifício é temporário, mas a recompensa é permanente. O jeito que você vai lidar com essa crise vai te ajudar a lidar com todas as outras coisas da sua vida. E aqui a gente tem uma oportunidade de fazer melhor as coisas que a gente tem para poder fazer. E a gente tem uma oportunidade de voar depois dessa crise. Porque eu digo o seguinte, quem anda na crise vai correr fora dela. Quem está conseguindo correr na crise vai poder voar depois dela. E eu tenho três certezas. Primeiro, essa crise vai passar. Vai passar e graças a Deus por isso é uma crise de curto prazo. Segundo, nós estaremos muito mais fortes depois dessa crise. Vai doer, nós vamos tomar uma pancada, vamos perder dinheiro, pelo menos no meu segmento de atuação isso vai acontecer, mas eu tenho uma terceira certeza, nós vamos voar depois dessa crise. Agora a gente tem a oportunidade de descobrir quem é empreendedor de verdade. Porque empreendedor não é abrir uma empresa, empreendedor não é começar um negócio. Empreendedor é você continuar avançando mesmo com o mercado dando pancada para você. É você continuar avançando em fé, acreditando, olhando para você, olhando para tudo que está acontecendo. Deu certo aí, Tato? Deu uma travadinha? É você olhar para tudo que está acontecendo e se mover por aquilo que você crê, se mover por alguma coisa que é maior que você, se mover pelo seu propósito e verdadeiramente entender que você é um empreendedor, você é um empresário. Agora é hora da gente fazer tudo aquilo que precisa ser feito, porque é um momento de crise. E eu lembro de uma crise que eu passei, eu já passei por algumas crises na vida. Eu tive a oportunidade de quebrar 2 empresas. Mas no ano de 2018, de 2017 para 2018, eu fui realizar um sonho da minha mãe, e eu levei minha mãe para Disney. E foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, e a gente lá passeando, só que minha mãe passou meio mal ali. E aí a gente chegou aqui no Brasil, levei minha mãe no médico, e a gente descobriu minha mãe com um câncer no céu da boca, num estágio muito avançado. E claro, a gente ficou bem preocupado com toda aquela situação, não sabia exatamente o que fazer, nunca tinha passado por aquilo ali. E aí você busca os médicos, você busca todos os recursos, e aí começa todo o processo de tratamento, quimioterapia, radioterapia. Só que no meio dessa quimioterapia, baixou a imunidade, ela pegou uma infecção no intestino, e ela ficou internada um bom período ali no hospital.
e toda aquela situação, e a gente não sabia o que acontecia, e os médicos não descobriam como lidar com aquela situação, e cada dia ela estava ficando pior, e eu ali mal dormia junto com ela, acordava a noite inteira dando apoio, e foi uma situação muito difícil. E uma vez ela precisou ir para a UTI, ela ficou 3 dias na UTI, e os médicos falavam que as chances delas eram muito pequenas, e sabe, eu estava num momento da minha vida que eu já tinha realizado muitos sonhos. E se o médico chegasse para mim naquele dia e falava, André, me dá tudo que você tem, me dá as empresas, me dá o dinheiro, me dá a casa, me dá tudo que você tem para sua mãe ficar curada. Eu teria pego tudo naquele dia, e eu teria entregue em troca da cura da minha mãe. Mas eu podia pegar o que fosse, porque tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu tinha estudado, tudo aquilo que eu sabia na minha vida, tudo aquilo que eu tinha conquistado não servia para poder comprar a cura da minha mãe. Eu quero dizer para você o seguinte, crise de verdade é quando você tem os recursos, é quando você tem um monte de possibilidades, mas isso não serve para você resolver o problema e é o maior problema da sua vida. Do mesmo jeito que eu, junto com minha mãe, conseguimos superar aquela crise, minha mãe ficou curada, viajamos de novo para Disney para poder comemorar, graças a Deus por isso. Do mesmo jeito que eu já passei crises financeiras na minha vida, do mesmo jeito que eu já passei outras crises, nós vamos passar por essa crise aqui juntos. Pode contar com a gente, conta com a gente 200%. E aí eu quero fechar com esse outro versículo aqui de Provérbios 17 que tem falado muito comigo, que diz o seguinte, em todo tempo, ama o amigo, porque na hora da angústia vai nascer um irmão. Agora é hora da gente amar mais do que nunca os nossos clientes, os nossos parceiros, os nossos mentores, a nossa família, os nossos colaboradores. Porque nesse momento de aperto vai nascer um irmão, vai nascer uma família. Eu quero dizer para você que você não precisa passar por tudo isso sozinho. Conta com a gente aqui do Eagles Vision. Além dessa ministração, além dessa palestra, tem dezenas de outras palestras disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que nós vamos passar por tudo isso e vamos sair muito mais forte do que a gente entrou. Conta com a gente, conta comigo, conta com o Eagles Vision, porque isso aqui é só mais um capítulo da nossa vida que a gente vai superar junto.